A doença de Crohn ainda é um pequeno mistério para os cientistas quanto à real causa, mas que não deixa de ser a realidade de muitos jovens e adultos. Trata-se de uma enfermidade inflamatória crônica que pode afetar todo o sistema digestivo, principalmente o intestino, causando fortes dores abdominais e outros sintomas. No Instante Saúde de hoje, você confere todas as informações que deve saber sobre a doença de Crohn e como ela pode refletir no funcionamento do corpo. A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal. O que isso significa? Que existem áreas de inflamação no intestino. Essa doença ela é caracterizada então por áreas de inflamação que não são contínuas, ou seja, tem uma área inflamada, tem área sã, depois tem outra área inflamada. Ela pode acometer qualquer região do trato gastrointestinal, desde a boca até a região do ânus. Essa doença tem uma tendência maior a se manifestar na região do íleo terminal, ou seja, no intestino delgado, mas ela pode se manifestar em qualquer região do intestino. A doença de Crohn, ela se manifesta principalmente em dois picos de idade, que seriam os adultos jovens, e depois tem um outro pico após os 50 anos. Mas qualquer idade a gente pode fazer o diagnóstico. A doença de Crohn, ela pode também acometer uma região exclusivamente, igual eu falei, no íleo terminal, ou ela pode acometer várias regiões. Quando a doença acomete somente a região do ânus, o diagnóstico pode ser difícil. Por quê? A pessoa pode ter na região do ânus fissuras, fístulas, plicomas, que na verdade qualquer pessoa pode ter. Mas na doença de Crohn, em geral, essas manifestações vão ter um aspecto mais exuberante. Então, as fístulas podem ser fístulas complexas, os plicomas, em geral, são plicomas mais inflamados, mais edemaciados. As fissuras são fissuras normalmente fora da linha média, que é a região onde a maioria das fissuras comuns se manifesta. Também pode produzir mais secreção. Então a doença de Crohn pode ter manifestações que simulam outras doenças, só que muitas vezes manifestações mais inflamatórias, mais exuberantes. Além disso, ela pode se manifestar também causando estreitamento de algumas regiões do intestino, ou até com inflamações que podem ser confundidas com apendicite. Então, o diagnóstico da doença de Crohn vai depender do quadro da pessoa, dos sintomas, da evolução e também da história familiar. 1/3 das pessoas que têm doença de Crohn vai ter parente também com alguma doença inflamatória, que pode ser a doença de Crohn, pode ser a retocolite ulcerativa. Mas como nós vimos, 2/3 não têm história familiar, então nem sempre isso vai ajudar. A pessoa pode ser o primeiro caso numa família. Então o que é importante sobre a doença de Crohn? É uma doença inflamatória intestinal, pode acometer qualquer região do intestino, o diagnóstico é difícil. Então, na presença de sintomas gastrointestinais, procure atendimento, que pode ser com o gastroenterologista ou o coloproctologista. A doença de Crohn, como eu falei, pode se manifestar de várias formas. Então nós vamos ver doença de Crohn que acomete somente a região do íleo terminal, que é o final do intestino delgado, que seria a região mais comum de acometer. Ali ela pode causar estreitamento do intestino, pode ser só inflamação e pode causar até fístulas, que é quando ela vai perfurar daquele local para outro local, que pode ser uma parte do intestino. Então cria uma comunicação entre uma parte do intestino e outra. Além disso, a doença de Crohn pode se manifestar somente no intestino grosso, chamado de colite de Crohn, que é diferente da retocolite ulcerativa. Inclusive, a gente vai diferenciar pelo aspecto da doença. A doença de Crohn, ela não vai ter aquele aspecto contínuo que a retocolite ulcerativa tem. Ela vai pegando várias áreas separadas do intestino. A doença de Crohn também pode se manifestar somente na região do ânus, que a gente vai chamar de doença de Crohn anal ou perianal. Nessa região, pode se manifestar com as fístulas, que muitas vezes são fístulas complexas, que são comunicações de dentro do ânus até a pele. Também pode causar plicomas inflamatórios, que são excessos de pele, mas que no paciente de Crohn fica um excesso assim, mais inchado, mais edemaciado. Pode causar fissuras anais que não cicatrizam ou que têm uma manifestação atípica. Então nós vimos aqui que existem várias formas de manifestação da doença de Crohn. Ela pode acometer qualquer região do intestino, inclusive mais de uma ao mesmo tempo. Ela é mais comum no íleo terminal, ou seja, no intestino delgado, mas pode pegar também a região só do intestino grosso, pode só a região do ânus ou outras regiões do intestino. Além disso, as doenças inflamatórias intestinais têm manifestações também extraintestinais.
podem acometer, por exemplo, regiões da pele e até articulações. Os sintomas da doença vão depender de onde ela se manifesta. A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal, ou seja, existem regiões inflamadas, mas ela pode se manifestar em qualquer região do trato gastrointestinal, ou seja, pode se manifestar da boca ao ânus. Isso vai influenciar demais os sintomas. Se a gente pesquisar na internet, vai encontrar lá sintomas da doença de Crohn, principalmente diarreia, perda de peso. Só que isso vai variar. Tem pessoas que têm um acometimento da região, por exemplo, do ilho terminal, do intestino delgado, que está mais afastada da região do ânus. Então, muitas vezes a pessoa não vai manifestar com diarreia. Essa pessoa muitas vezes vai manifestar com uma dor abdominal, com sintomas locais ali que podem estar associados até a quadros de obstrução intestinal, dependendo da forma de manifestação. Pode se manifestar de uma forma semelhante a uma apendicite. Eu já vi vários casos que a suspeita era apendicite e depois de operado chegou um diagnóstico de doença de Crohn. Agora, se a doença se manifestar, por exemplo, na boca, vai dar sintomas principalmente de inflamação na região da boca, por exemplo, como aftas. Região da garganta, a pessoa vai ter dor ao deglutir. Quando a doença se manifesta no cólon, ou seja, no intestino grosso, aí sim já é mais comum a presença das diarreias. Quando a doença se manifesta na região do ânus, aí os sintomas vão ser principalmente relacionados a essa região. Por exemplo, infecções locais, aquele chamado de furúnculo ou abscesso perianal. Pode acontecer. Vai ter o quê? Dor, inchaço, vermelhidão naquela região e que, eventualmente, a pessoa vai procurar atendimento e vai diagnosticar que ali existe um abscesso e muitas vezes ele vai ser drenado. Além disso, pode se manifestar com fissuras anais. A fissura anal qualquer pessoa pode ter, mas a pessoa que tem doença de Crohn muitas vezes vai ter umas fissuras que são fora da região mais comum, são fissuras maiores, mais exuberantes, com muita dor, com sangramento. Então a doença pode se manifestar dessa forma. Além disso, pode acontecer excessos de pele ali na região, os chamados plicomas. Só que o plicoma comum vai ser um excesso de pele. O plicoma em quem tem doença de Crohn muitas vezes vai ser um excesso de pele mais inchado, mais edemaciado, bem inflamatório mesmo. Então, como nós vimos, a doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal que não tem cura, mas tem tratamento e ela vai se manifestar de acordo com a região onde ela se apresenta. Então, os sintomas vão variar muito de pessoa para pessoa. Não dá para se basear nos sintomas de uma pessoa. Então, procure atendimento se você tem sintomas gastrointestinais para saber se tem alguma coisa que precisa de investigação. O diagnóstico pode não ser simples. Como ela se manifesta em várias regiões, podendo ser qualquer região do trato gastrointestinal, os sintomas variam muito. Então, até para suspeitar dessa doença, muitas vezes se leva tempo, porque a pessoa pode ter uma manifestação somente na região do ânus, com fissuras e fístulas. Quando que a gente vai suspeitar da doença de Crohn? Bem, aí é que é difícil. Muitas vezes a pessoa tem uma fístula simples que qualquer pessoa pode ter, mas na verdade ela tinha doença de Crohn. Então, para a gente fazer um diagnóstico de doença de Crohn, a gente precisa estar suspeitando dela e pedir os exames corretos. Para fazer esse diagnóstico, então, o que a gente pode precisar? Existem exames que a gente vai estudar o intestino, tanto intestino grosso e intestino delgado. Um deles é a colonoscopia, que a gente vai ver a região do intestino grosso e o final do intestino delgado, que é a região mais comum de manifestar a doença de Crohn. Além disso, nós podemos precisar estudar o intestino delgado. E isso pode ser feito com alguns exames, por exemplo, uma enterografia ou uma enterotomografia, que a gente vai estudar através de exames de imagem, por exemplo, uma tomografia. A gente pode precisar também de alguns exames de sangue e de fezes para fazer esse diagnóstico. Um desses exames é a calprotectina fecal, que é um marcador de inflamação no intestino. Uma vez que ela está elevada e muitas vezes muito elevada, a gente pode suspeitar da doença de Crohn. Na região do ânus, como eu falei, pode haver manifestação. No caso de fístulas complexas, a gente pode precisar de uma ressonância ou de um ultrassom transanal, ou seja, um ultrassom que vai ver aquela região ali interna do ânus e também as fístulas. Em geral, esses exames são suficientes para a gente fazer um diagnóstico, mas nem sempre. Como eu falei, a doença de Crohn ela tem muitas manifestações, então às vezes mesmo fazendo tudo, a gente ainda vai ficar em dúvida e às vezes pode ser inclusive difícil de diferenciar da retocolite ulcerativa, dependendo da região onde se manifesta, que é uma outra doença inflamatória intestinal. Então o diagnóstico de doença de Crohn em geral deve ser feito por um médico especialista,
pode ser o gastroenterologista, pode ser o coloproctologista, utilizando todo esse arsenal de exames que a gente tem para tentar fechar esse diagnóstico. Primeiro passo, sempre, gente, para aliviar os sintomas da doença de Crohn é um tratamento adequado. A pessoa que tem um diagnóstico de doença de Crohn, ela tem que ser tratada de forma adequada. Por quê? Se a doença estiver ativa, vai piorar muito os sintomas dela. E além disso, existe um risco de piora da progressão da doença e complicações da doença. Por exemplo, fístulas internas, obstruções intestinais, abscessos. Então, faça o tratamento adequado. Fora isso, o que a gente pode fazer? Bem, temos que ter um estilo de vida saudável, né? O que é isso? Fazer atividade física desde que a pessoa tenha condição. Eu sei que muita gente fica muito debilitada, quem tem doença de Crohn e não consegue fazer, mas tentar fazer o que conseguir. Então, caminhadas, corridas, ou que seja, até subir alguns lances de escada já vão ajudar. Qualquer movimentação rotineira no dia a dia já ajuda, já é uma atividade física e ajuda no controle de sintomas e controle da doença. Além disso, uma coisa que pode ajudar é o uso dos probióticos. Já existem vários estudos mostrando uma melhora de sintomas naquele paciente com doença inflamatória intestinal. Então, os probióticos podem ser usados. É importante que use um probiótico adequado, que seja recomendado por um médico. Então, evita a automedicação, converse com seu médico sobre essa possibilidade. Além disso, uma coisa que é muito importante é a alimentação. Existem vários estudos tentando relacionar sintomas e atividade da doença com alimentação. A maioria desses estudos não mostrou benefício ou tem uma certa confusão. Um estudo mostra benefício e outro não. Então, o que é recomendável? Tentar ter uma dieta saudável, alimentar-se bem com os nutrientes que a gente precisa. Então, aquele famoso prato colorido. Pode comer fibra? Pode, dependendo da fase da doença. Então, evita exagero. Se está tendo diarreia, evita exagero de fibra. Se está na fase ativa, pode ser que tenha restrição de certos alimentos. Agora, quando a doença estiver na fase de remissão, aí pode comer de tudo a princípio. Lembrando, gente, quando eu falo isso, muita gente às vezes preocupa, né? Acha ruim. Na verdade, o que a pessoa tem que ver? A tolerância dela. Se os estudos não mostram benefício específico de uma dieta, então a pessoa tem que seguir pela tolerância. Há pessoas que vão tolerar mal, por exemplo, leite e derivados durante a fase ativa da doença. Tem pessoas que notam uma piora de sintomas com a ingestão de glúten. Também os estudos não são conclusivos, mas se essa pessoa nota, é melhor que evite. Além disso, o paciente de doença de Crohn muitas vezes tem um quadro de ansiedade importante e de depressão. É importante tratar esses quadros também. Isso pode ser feito com meditação, yoga, atividade física, como eu falei. É muito importante o suporte familiar, se for possível. Alguns pacientes podem se beneficiar de um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, que pode ajudar no caso de necessidade de alguma medicação e pode ajudar também na melhora da qualidade de sono. Para o nosso organismo, a privação de sono é muito danosa. Então, o paciente que tem doença de Crohn, se tiver com um quadro de ansiedade, estresse, depressão, pode dormir mal, piorar os sintomas da doença. É importante a gente esclarecer, primeiramente, que a causa da doença de Crohn não está totalmente esclarecida. Ou seja, existem várias coisas que ainda precisam ser descobertas, mas já tem muita coisa que a gente sabe. Qual que é a principal teoria hoje em dia para o desenvolvimento da doença de Crohn? Essa teoria seria a seguinte, de que ocorre um contato com algum antígeno, ou seja, alguma coisa externa ao nosso organismo, com um sistema imune que não está preparado, não está totalmente desenvolvido. E isso leva a algumas alterações. Isso vai acontecer em algumas pessoas que, a princípio, estariam mais suscetíveis geneticamente para isso. Já existem vários genes que foram relacionados à doença. Eu resolvi imprimir para vocês aqui uma listinha para vocês verem a quantidade de genes relacionados às doenças inflamatórias intestinais. Então nós temos alguns associados à retocolite ulcerativa, outros à doença de Crohn, e como a gente pode ver, alguns na região do meio aqui estão relacionados às duas doenças. Isso a gente nota claramente quando a gente percebe que muitas vezes uma pessoa que tem uma doença inflamatória intestinal tem parentes que têm outra doença inflamatória intestinal. Ou seja, as doenças podem ter um mesmo gene alterado, desenvolvendo duas formas da doença. Uma coisa que a gente sabe sobre a doença de Crohn é que existe uma resposta, digamos assim, errada do sistema imune.
tem uma resposta que vai levar a uma inflamação de algumas regiões do intestino. Já se descobriu que existem alterações tanto do sistema imune inato, ou seja, aquele sistema que a gente já nasce com a predefinição dele, mas também do sistema imune adaptativo, que é em resposta ao meio ambiente. Por isso que existe essa teoria de que teria um contato em uma pessoa que já está predisposta a desenvolver. Já se percebeu que as pessoas com doença de Crohn muitas vezes vão ter uma barreira intestinal menos eficaz, que as células deveriam estar todas muito juntinhas e nem sempre isso vai acontecer. Tem também alterações no mecanismo de resposta imunológica da pessoa. Todos aqueles genes que eu mostrei para vocês estão relacionados a algum mecanismo de defesa do organismo, alguma parte do sistema imune ou do sistema de barreira. Então o que a gente sabe? Que a doença está relacionada a um fator genético, mas ela também depende de um contato das pessoas com alguns estímulos do meio ambiente para desenvolver. Hoje em dia a gente já sabe que o microbioma, ou seja, a composição da flora intestinal das pessoas com doença inflamatória intestinal, ela está alterada. Então o que a gente precisa descobrir é se a pessoa já tem um microbioma alterado e desenvolve a doença e continua com ele alterado, ou se é a doença que faz a pessoa ter esse microbioma alterado. Chegamos no fim de mais um programa. E se você gostou do conteúdo, aproveita para dar uma olhadinha nos outros vídeos aqui do canal. Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar o seu gostei, um comentário e compartilhar com algum amigo ou amiga que deva saber mais sobre essa doença. Até a próxima!